A mente humana, será que dá para medir, quantificar, transformar em ciência? Hoje em dia, a gente nem pensa muito nisso, né? Mas lá no século XIX, essa era uma verdadeira batalha de ideias. Essa é a história de como a psicologia teve que lutar, e muito, para provar que era uma ciência de verdade, enfrentando objeções que pareciam insuperáveis. A pergunta que estava no ar era essa: dá para medir a experiência humana? As nossas sensações, as nossas percepções, elas poderiam ser tratadas do mesmo jeito que os fenômenos da física ou da química? Para a elite intelectual da época, a resposta era um sonoro e definitivo não. E o principal nome contra essa ideia era ninguém mais, ninguém menos que Immanuel Kant, um verdadeiro gigante do pensamento que, com toda a sua autoridade, basicamente disse que era impossível a psicologia se tornar uma ciência natural. Os argumentos dele eram como uma muralha. Para Kant, a psicologia falhava em 3 pontos que eram cruciais. Primeiro, o objeto de estudo dela, a mente, não podia ser observado diretamente. Segundo, o método que se usava, a introspecção, era subjetivo demais. E o golpe final, os fenômenos mentais não podiam ser colocados em uma fórmula matemática. Para ele, fim de papo, psicologia ia ser para sempre parte da filosofia. Mas claro, a história não acabou aí. Mentes brilhantes começaram a derrubar esses vetos, um de cada vez. O primeiro grande desafio era encontrar um objeto de estudo concreto. E é aqui que entra em cena o fisiologista Johannes Müller. Müller chegou com uma ideia que foi revolucionária: a teoria das energias nervosas específicas. Basicamente, a qualidade do que a gente sente depende do nervo que é estimulado, e não do estímulo em si. Pensa só, se alguém pressiona o nosso olho no escuro, ou se a gente olha para uma lâmpada, o nervo óptico sempre vai mandar para o cérebro a mesma mensagem, luz. Cada nervo tem a sua própria linguagem. E a consequência disso foi, uau, monumental. Se a sensação que temos aqui dentro depende do nervo e esse nervo é ativado por um estímulo lá de fora, então uma ponte foi criada. De repente, se tornou possível estudar o mundo interno, a sensação, de um jeito controlado, simplesmente manipulando o mundo externo, o estímulo. Essa ponte que o Müller construiu foi simplesmente genial. A sensação virou objeto de estudo perfeito. Ela conectava o mundo físico dos estímulos, o mundo fisiológico dos nervos e, finalmente, o mundo psicológico da consciência. Pronto, o primeiro veto de Kant tinha sido superado. A psicologia, enfim, tinha um objeto observável. Ok, Vitor a menos, 2 para resolver. O próximo passo era criar um método objetivo. E para essa missão surge Hermann von Helmholtz, que foi aluno do próprio Müller. Ele ia encarar de frente o segundo grande desafio de Kant. Helmholtz sabia muito bem que a introspecção dos filósofos era um problema. Era só uma reflexão sobre si mesmo sem regra nenhuma. Então, ele propôs algo diferente, a introspecção experimental. A ideia aqui não era ficar divagando, mas sim observar de forma rigorosa, controlada, a sensação pura. Isso era feito por observadores que eram muito bem treinados para essa tarefa. O maior obstáculo na visão de Helmholtz era o que ele chamou de inferência inconsciente. A gente não percebe só luz, forma e cor. O nosso cérebro, num piscar de olhos, já junta essas sensações com as nossas memórias e entrega o pacote completo, o conceito lâmpada. O método dele buscava exatamente isso, treinar o observador para conseguir separar a sensação pura dessa interpretação automática. Essa era a chave para ter um método objetivo. E com isso, o segundo veto caiu. Bom, agora a psicologia já tinha um objeto e um método. Faltava o desafio final de Kant, a matemática. Como é que se traduz a experiência subjetiva em uma fórmula? A resposta para isso viria de 2 grandes pensadores, Ernst Weber e Gustav Fechner. O Weber usou um exemplo brilhante. Pensa em segurar um peso de 1 quilo numa mão e 2 quilos na outra. A diferença é gritante, né? Agora, imagina segurar 20 quilos numa mão e 21 na outra. A diferença continua sendo de 1 quilo, mas agora ela é quase impossível de perceber. A grande sacada do Weber foi essa. A nossa percepção da mudança é relativa à intensidade que o estímulo já tinha. A pergunta que guiava o Weber era exatamente essa aí. Ele queria encontrar o que chamou de diferença apenas perceptível. E o que ele descobriu foi que essa diferença seguia uma proporção matemática constante. A ciência estava muito, muito perto de encontrar uma fórmula para a mente. E aí, a gente chega no clímax da nossa história. No dia 22 de outubro de 1850, Gustav Fechner teve uma daquelas inspirações geniais.
Ele percebeu que podia pegar a ideia do Weber e levar para um outro nível. Criar uma lei matemática que finalmente conectaria a intensidade física de um estímulo com a intensidade da nossa sensação psicológica. E aqui está ela, a equação que mudou tudo. S igual a K vezes log R, a famosa lei de Weber-Fechner. Parece simples, né? Mas o poder que ela tem é transformador. A partir desse momento, nada mais seria como antes. O poder dessa fórmula é impressionante. Pensa só. De um lado, a gente tem o S, de sensação, que é o mundo psicológico, interno, subjetivo. Do outro lado, o R, de estímulo, que é o mundo físico, externo, objetivo. E o que tem ali no meio, conectando os dois? Um sinal de igual, uma relação matemática previsível. Pela primeira vez na história, mente e matéria estavam conectadas por uma equação. Aquilo que Kant disse que era impossível estava feito. O terceiro e último veto tinha sido destruído. Com um objeto, um método e a matemática, todas as peças do quebra-cabeça estavam no lugar. O caminho estava finalmente livre para a psicologia poder reivindicar o seu lugar como uma das ciências. Então, resumindo essa jornada, no século XVIII, Kant lança o desafio. Aí, no meio do século XIX, Müller dá o objeto de estudo, Helmholtz cria o método e Weber com Fechner trazem a matemática. E a consequência direta de tudo isso veio em 1879, quando Wilhelm Wundt, aproveitando todas essas conquistas, fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo em Leipzig. Oficialmente, a psicologia como ciência tinha acabado de nascer. E para a gente fechar essa análise, fica aqui uma reflexão. Ao se tornar uma ciência de laboratório, focada em medição, o que a psicologia ganhou em rigor científico? E por outro lado, o que será que ela deixou para trás da sua herança filosófica? É uma pergunta que continua ecoando até hoje. E assim a gente termina essa conversa de hoje. Se essa exploração sobre a história da psicologia foi interessante ou útil, que tal compartilhar com colegas e amigos que também se interessam pelo assunto? E claro, se tiver dúvidas ou sugestões para os próximos temas, é só deixar um comentário. Isso ajuda muito a gente a guiar as futuras análises. Até a próxima!